Olá, eu sou o escritor Wisner Fraga e este é o canal Acontece nos Livros. Dando continuidade ao nosso projeto de mapear a poesia brasileira contemporânea, eu convidei a poeta Maia Fawkes para falar um pouco de seu processo criativo e também ler alguns poemas. Maia Fawkes veio ao mundo no dia mais frio de 1982, sob o nome de Márcia. Tornou-se criadora de histórias na primeira infância e nunca mais parou. Maia é graduada em publicidade e também em jornalismo, com uma breve e estranhíssima passagem pelo direito, como ela mesma cita, e está prestes a conquistar um diploma em letras. Mesmo escrevendo seu primeiro livro aos 7 anos, Maia só foi publicar aos 32. De lá para cá, foram 3 romances e 4 obras poéticas. De seus livros, o híbrido Santuário foi agraciado com um prêmio Aldir Blanc e o longo poema Eu Também Nasci Sem Asas foi vencedor do prêmio Vivita Cartier de 2021. Este ano de 2022 promete 3 novos livros de Maia Fawkes. Com vocês, então, Maia Fawkes. Eu não consigo falar de futuro sem falar de passado. Quando eu comecei na literatura, eu nem sabia o que era isso. Eu tinha 3 anos. Eu ditava as histórias para minha mãe, porque eu achava muito divertido. E eu já tinha meu livro favorito, do Mário Quintana, Batalhão das Letras. Desde bebê, tem foto minha no berço com o livrinho. Eu tenho ele até hoje, inclusive. E eu me recordo bem das figuras, das histórias que eu criava. E então eu fui crescendo. E com 7 anos, com a minha alfabetização, eu escrevi uma historinha, né? Não dá nem pra chamar de livro. Chamado Amor Eterno. Que era inspirado em Mônica e Cebolinha, que foi minha primeira grande referência de criação de histórias, né? E posteriormente, aos 11 anos, eu escrevi A Vingança. É um livro que, é claro que eu não tenho por que me envergonhar, afinal de contas eu tinha 11 anos, mas ele é um livro cheio de furo narrativo. Naquela época, nós não existia computador, então a gente mandou datilografar. Fizemos encadernação em couro e a encadernação era azul. E minha mãe brincava dizendo que devia ser vermelha por causa da quantidade de sangue que escorre do livro. Prova disso é que não sobrou nenhum personagem na história, porque todos foram assassinados. Depois, nesse mesmo ano, dos meus 11 para os 12 anos, que eu faço aniversário no meio do ano, inspirada em Entrevista com um Vampiro, da Anne Rice, eu escrevi o meu primeiro poema, que era Vampiro, e que é até hoje o texto mais erótico que eu já escrevi na minha vida. É um poema muito, muito simples, com rimas extremamente tolas, mas foi o início de uma história que eu não sabia onde ia dar. Eu me apaixonava muito fácil na adolescência, então eu escrevia poemas de amor. E eu achava que todo mundo adorava aquilo, que todo mundo achava aquilo muito bonito. Então eu escrevia poemas para os meninos que eu gostava e nunca deu em nada. O poema é um gênero mais complicado mesmo de conquistar um público, né? Nem todo mundo gosta. Eu gosto. E aí o tempo foi passando e eu era a escritora da turma, mas eu nunca ganhei um concurso literário na escola e isso me frustrava muito.
Acho que por isso que eu corri muito atrás também de concursos e acabei conquistando um total de 23 prêmios. Desses 23, 22 os troféus estão no baú da minha cama. Porque eu fui aprendendo com o passar desses anos todos o que era realmente importante na caminhada literária. Eu escrevi o meu primeiro livro, que foi publicado aos 24. Isso foi 2006. 2006. E eu achei ele a coisa mais extraordinária do mundo. E não vou negar que ainda gosto dele. Depois de tudo, eu levei 8 anos para publicar. Mas consegui. Nesse período, entre a escrita e a publicação, eu não produzi mais nada. Eu só fiquei revisando ele, mudando, alterando, lendo muito e escrevendo narrativas curtas, poemas, enfim. Eu não conhecia bem os gêneros literários, eu ainda saí da escola e fui fazer publicidade, então o foco sempre foi o texto comercial, embora não tenha tido de fato disciplinas de redação na faculdade. Mas eu não convivia com ninguém que escrevesse. Eu moro no interior do Rio Grande do Sul e aqui nós temos, sim, muitos escritores e grandes escritores, mas eu não conhecia ninguém. Eu tinha um espaço muito restrito social onde eu circulava, e nesse espaço onde eu circulava não tinha ninguém que escrevesse e nem que fizesse qualquer outro tipo de arte. Então eu me sentia muito isolada, muito sozinha, como se eu estivesse numa ilha. E a minha única referência literária naquele período eram os livros que eu tinha acesso. A minha jornada como leitora foi intensificada na pré-adolescência com a coleção Vagalume e com os livros de Pedro Bandeira. E eles me inspiraram muito em muitas coisas, e eram livros todos de aventura. Então eu tentei por um período entrar nesse segmento da aventura que acabou não rolando. A Vingança está aí para provar. Mas eu não desisti, assim, eu continuei tentando, e quando eu cheguei nessa minha fase dos 20 anos, eu estava mais romântica. E eu comecei a ler obras mais best-sellers, né? Então eu lia Nora Roberts. E foi um livro dela que me fez realmente dar aquele estalo, assim, não, peraí, mas isso aqui eu consigo fazer. Porque eu estava lendo muita aventura, muito livro de mistério, eu li Dan Brown, que foi uma febre imensa no começo dos anos 2000. E aquela intensidade, aquela correria na história, eu não conseguia lidar com aquilo. E eu achava que eu jamais iria conseguir escrever um livro tendo aquilo como referência. Então, quando eu li Nora Roberts, que era uma história calminha e romântica e trágica, porque drama sempre foi meu forte, eu entendi que eu poderia. E foi isso que eu fiz. Então, eu escrevi Depois de Tudo, que é uma história romântica. Ela não me representa mais hoje, né? Se passou tanto tempo. Mas é uma história que eu ainda tenho um orgulho, que eu era uma pessoa extremamente amadora, não tinha tido acesso a absolutamente nada de teoria literária, de gêneros, de nada. Eu nem sabia que existiam oficinas de escrita criativa nessa época. E eu consegui amarrar bem a narrativa, construir personagens tridimensionais, e isso pra mim até hoje me surpreende, porque eu tinha tudo pra ter escrito um livro muito ruim. Com essa história de que eu passei 8 anos para conseguir publicar o Depois de Tudo, eu obviamente fui conhecendo mais coisa, mais gente, mais livros. E a partir daí também as minhas referências foram mudando. As necessidades que eu sentia de expressar sentimentos ou coisas que eu via acontecendo na sociedade, que eu estava um pouco mais aberta a isso, fizeram com que o meu estilo mudasse radicalmente. E aí veio o Histórias de Minha Morte, que é completamente diferente de Depois de Tudo. Parece escrito por 2 pessoas diferentes. E no fundo é. Atualmente eu diria que o meu grande foco é uma literatura mais dramática, uma literatura com um certo peso, né? Então, por exemplo, a História de Minha Morte, né, lida com traumas violentos de infância no pós-morte da personagem. O Santuário, isso falando só da prosa, né? O Santuário
Ele tem os desvios cômicos, que eu gosto de fazer isso, mas ele tem histórias que também são super pesadas, e eu trago muito do que acontece na vida real, como muitos grandes autores do país. E através desse conhecimento eu criei Bibliofilia e comecei a ler tudo que era tipo de gênero produzido no Brasil, e é muita riqueza, é muita coisa boa. Então, do ponto de vista como escritora, eu diria que o meu grande projeto é sempre aprimorar. Sempre. Eu não quero me prender a rótulos, eu não quero me prender a uma situação de que eu preciso escrever sobre tal assunto. Não, eu escrevo aquilo que me vem, né? Os livros se escolhem, não sou eu que escolho eles. Mas eu acho muito importante que a gente não feche os olhos para o que está acontecendo no mundo. E do ponto de vista como uma entusiasta da literatura, eu quero cada vez mais ampliar a rede de leitores da literatura brasileira, principalmente a contemporânea, com autores vivos que estão trabalhando nesse momento. Eu acho fundamental porque nós temos uma literatura de uma riqueza absurda, e digo isso como uma pessoa que durante muitos anos só leu literatura estrangeira. Daqui para frente, eu quero continuar trabalhando, como eu venho trabalhando até agora, de sempre me questionar, sempre fazer crítica. Eu faço leitura crítica, então eu tenho que saber também ter autocrítica, né? E continuar no meu ritmo de produção, que eu tenho um ritmo super acelerado por um período, depois eu passo um período sem produzir. Isso vai continuar acontecendo. Então isso faz com que eu tenha, neste momento, 3 originais em editoras e esteja produzindo mais. Eu gosto de migrar da poesia para narrativa longa, para narrativa curta. Eu gosto de explorar todos os gêneros e aprender a escrever novas histórias. Aprender a fazer essa diferenciação, aprender a pular em cada galho da literatura. Tem coisa que eu não consigo fazer em hipótese alguma. Eu tentei fazer haikai e não deu. Pelo menos não por enquanto, eu não estou maduro bastante. Eu estou muito mais conectada hoje em incentivar as pessoas. E eu gostaria demais de pedir, de forma poética, se for o caso, que as pessoas que estão assistindo procurem mais literatura brasileira contemporânea. A gente tem uma riqueza aqui tão grande de temas, de valores. A natureza nos traz muitas sementes, e eu não falo só da natureza como plantas, árvores. Eu falo da nossa natureza humana. Nós vivemos um período complicado, eu sei, onde a desumanidade parece que reina, mas não é verdade. Ainda existem os poetas, as poetas, ainda existem artistas dispostos a dar o sangue, e digo literalmente, porque nós, da classe artística, nós dedicamos a nossa vida a oferecer não só beleza, mas reflexão também a todos que estão nos vendo, nos assistindo, nos lendo. E ainda assim somos vistos como marginais. Pois se é a marginalidade que me reserva, eu sou com todo orgulho. Mas eu sou artista. E isso enche meu coração de alegria, porque a arte é a parte sublime da vida. Seja qual for a arte, a minha é literária. Conheça os autores brasileiros contemporâneos, porque a gente está fazendo um esforço enorme para realizar aquele meu sonho de infância, de chamar atenção, de ser reconhecido no mundo, porque o Brasil produz muito mais do que café, petróleo, trigo. Produz arte, produz poesia. Obrigada pela atenção. Oi, não quero tomar muito do seu tempo. Quero apenas expulsar da garganta essa areia fina que me transformou em deserto. Quero que as nuvens encontrem seu caminho e me permitam ver luz outra vez. Quero cicatrizar feridas abertas, como um animal que lambe a pele rompida na esperança de curar a dor. Não, me desculpe se pareço pessimista, mas a alma não tem o privilégio da epiderme. As farmácias não vendem curativos para corações partidos.
e vou virando pouco a pouco um quebra-cabeça, peça por peça. Um defeito de fabricação. O único encaixe perfeito revela a imagem disforme do reflexo de uma lágrima que salinizou meu rosto quando finalmente entendi que não existe no mundo um megafone capaz de amplificar a dor de uma pessoa amordaçada. Desculpe, por favor, me desculpe, prometi que não tomaria muito do seu tempo. Só queria dizer mesmo que enquanto o mundo pega fogo lá fora, eu congelo. Existe uma neblina que me sequestra as retinas há tanto e tanto e tanto tempo que já não lembro quantos tons de laranja garantem um pôr do sol. Todas e tantas belezas que brotam da terra e que eu, ingrata, já não me emociono mais. O tempo me fez areia seca desse deserto que se criou em minha garganta. E na solidão de uma boca emudecida, agarro a caneta como um samurai empunha a espada. Sou poeta porque não me foi permitido ser luz. Sou resistência porque não me foi permitido ser pó. Sou o que me foi permitido, o rascunho dos meus sonhos, o rabisco de tudo o que eu acreditei. Sou o que restou dos fragmentos que me permitem meu reflexo nas vitrines e etiquetas de preço nas roupas que nunca usarei. Encontrei nos meus olhos tristes a marca de uma existência corrompida, pelos sonhos que alimento todo dia, com um pão dormido e um copo de água do Rio Doce.